Olá, guerreiros de oração, olá, guerreiros de Jesus. Hoje nós iremos ver os assuntos de formação bíblica do terceiro ano sobre a introdução dos evangelhos. Nós vamos entrar agora no Novo Testamento. Nós passamos o primeiro e o segundo ano dando um estudo aprofundado do Antigo Testamento. Se vocês pegarem a Sagrada Escritura, vocês verão que nós já estudamos praticamente mais da metade da Bíblia inteira. Então, se vocês tiveram um bom aprendizado no primeiro e no segundo ano, é claro que agora no terceiro ano, que seria o estudo do Novo Testamento, vai ficar mais claro, né, para todos vocês, para ter um entendimento melhor da Bíblia. Então, vamos lá ver aqui, a princípio, a introdução para entendermos o Novo Testamento. Então, vamos saber o que trata o Novo Testamento, né? Qual é a mensagem do Novo Testamento. Então, quem tiver a apostila para acompanhar, né? Essa formação de hoje é pequena, ela não dá nem 2 folhas, só uma página, né? Então, vamos lá. Mensagem do Novo Testamento. Depois que Jesus subiu aos céus, então é necessário a gente lembrar, né, da subida de Jesus aos céus. Depois que ele subiu aos céus, os seguidores de sua doutrina começaram a crescer em número. Então, se você pegar lá em Atos, se você quiser pegar lá em Atos, capítulo 6, versículo 1, e segue-se adiante, você vai observar que quem seguia Jesus, o povo de Deus começou a aumentar, né? Então, quando eles começam a falar desse Deus maravilhoso, Jesus Cristo, aí começa a aumentar a multidão, né? 5.000 homens começam a se converter e etc. E todos começavam a se interessar nesta doutrina do Mestre. Então, era uma doutrina nova, uma doutrina, vamos assim dizer, encantadora, porque era uma doutrina, por um lado, na época, muito diferente. Como é que quem é este homem que ensina tanto esse perdão, de eu ter que dar o outro lado da face a maltratar, como diz, não vai ser mais olho por olho e dente por dente, mas sim perdoar 70 vezes 7. Que homem é esse? Será que nós temos essa capacidade? Será que nós fazemos isso hoje? Então, imagina o povo daquela época era mais rigoroso, era mais duro, era vingativo. Até hoje ainda existe isso, religiões e doutrinas, né, que ensinam a ser vingativo. Então, Jesus veio mostrar totalmente o oposto. Então, esses ensinamentos, essas doutrinas de Jesus estavam cativando, como ainda hoje cativa. Tanto é que a gente vê uma multidão. Se eu não me engano, eu não sou especialista em ibope de religião, mas eu acredito que a religião que procura ter como Jesus seu ponto de partida é a que mais está crescendo no mundo, está se espalhando mais do que qualquer uma das outras. Então é algo tão diferente que ainda hoje continua a crescer, né? Então isto motivou que os apóstolos e discípulos iniciassem uma catequese sobre a salvação, que a gente viu sobre a Didaquê, né? Então foram crescendo, claro, como todo grupo que vai crescendo, vai ser necessário você criar regras. Então, a Didaquê seria essas regras que eles foram ensinando para o povo que eles estavam evangelizando, para mostrar como é que eles deveriam estar junto de Jesus. Então, a salvação seria o quê? Mostrar este reino de Deus, né? Ou o reino dos céus. Então, essa foi a ideia central das pregações sobre Jesus Cristo, né? Falar sobre o seu reino. Tanto é que ele diz, né? Fala que se eu expulso demônios, né? Se você vê demônios saindo, sendo expulso, significa dizer que o reino de Deus chegou até vós. Olha, se você parar para meditar nessa palavra de Jesus. O reino de Deus chegou até nós porque demônios saem, porque demônios são expulsos das pessoas, ou seja, acontece a libertação. A libertação, milagres e curas estão acontecendo, ou seja, porque o reino de Deus é isso, o reino de Deus é a paz, o reino de Deus é a libertação, é a cura de todos os nossos males. Deus não nos quer nem males materiais, porque foi Ele que nos deu este mundo, este planeta Terra, com meios materiais. Deus não quer nenhum dos seus filhos doentes, passando fome ou alguma necessidade ou qualquer outra doença. Então, com a vinda de Jesus Cristo, Ele vai mostrar isso. O reino de Deus chegou a vós, porque a paz, a cura, a salvação, que vocês estão vendo informações de cura interior sobre salvação, quer dizer cura, porque a cura chegou para vocês. Então Deus está convosco, o reino de Deus chegou a vós. Quando a gente tem uma certa formação, um certo entendimento, a gente entende melhor o que quer dizer o reino de Deus chegou a vós através da salvação e da cura. Muitos estavam achando e esperando que este reino iria se formar na cidade de Jerusalém. Lembra quando eu falei para vocês que o povo falava tanto do Messias que iriam restaurar novamente Jerusalém, que assumiu o poder como Davi? Então não era desse jeito este Messias que vinha
Então Jesus veio diferente do que eles esperavam, por isso que alguns judeus não quiseram seguir Jesus Cristo. Alguns judeus não quiseram acreditar que ele era o Messias, porque esperavam que Jesus ia ser tipo um rei guerreiro que iria expulsar os romanos, tomar novamente Jerusalém e assumir o poder e o comando. Então Jesus veio mostrar diferente. Jesus veio trazer uma mensagem nova. Então essa mensagem nova chamada Boa Nova, né, que é o Evangelho. O Evangelho quer dizer isso aí, Boa Nova, começa a cativar o povo. Voltemos aqui para a Bíblia, né, a apóstolo. Então este encargo ou missão exigia da comunidade cristã duas coisas. Então o que é que exigia se fazer? Primeiro, tínhamos que interpretar o acontecimento com Jesus de Nazaré, conforme diz Atos 2,14. Interpretar o que aconteceu, né? O acontecimento. Desde o ponto de vista humano e divino. Certo? Então, era necessário, para se entender a mensagem de Jesus, interpretar Jesus de Nazaré, os acontecimentos dele. O outro, havia que justificar a realidade salvífica no novo reino com a atitude de cada cristão, na liberdade, exigência e obrigações. Ou seja, para você se salvar, para você fazer parte desse reino de Deus, né, você tinha que cumprir certas obrigações, tanto é que aqueles que aceitavam Jesus tinham que ser batizados. Então tinha uma série de regrinhas que a gente viu na Didaquê do que deveria ser feito, certo? Então não é só dizer eu quero seguir Jesus, eu quero seguir este Messias, né, este mestre, eu quero seguir este mestre, eu quero ser um fiel, ser um discípulo desse mestre, né? Sem você fazer o que o mestre mandava fazer. Se você não faz, você não é um seguidor do mestre. Tanto é que Jesus vai dizer sempre, o tempo inteiro, que conhecereis que sois meus discípulos se pordes em prática o que eu vos ensinei. O que Jesus ensinou? Uma das coisas que ele ensinou: dá o outro lado da face a maltratar. Se uma pessoa diz para você assim, Clailton, eu te desafio, duvido se você tem coragem de andar 10 quilômetros. Você diz para ele assim: se você topar, eu ando com você 20 quilômetros. Você vai comigo 20? Então é isso que Jesus vai mostrar, misericórdia, né? Procurar mostrar, não julgar o outro, não querer condenar o outro, mas sempre procurar trazer o outro para si no amor, né? Neste amor fraterno. Então você tinha que cumprir certas exigências. Então a igreja primitiva, que nós vamos analisar aqui, a primeira igreja, né? A primitiva igreja, realizou-se ao ver-se impulsionada pelo Espírito Santo e sentiu-se depositária da revelação através das Escrituras do Antigo Testamento. Então, como diz lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 2, nos últimos tempos falou-nos por meio de seu Filho, certo? Tudo isto torna a igreja responsável pela pregação da Boa Nova do Reino de Deus, a mensagem do Pai na pessoa de Jesus Cristo, a revelação do Pai, ou seja, a revelação de Deus veio através de Jesus. O que é essa revelação de Deus? Para quem não sabe, revelar é tirar o véu, né? Que está o véu, que está encoberto. Então Jesus ele veio mostrar, tirar este véu de Deus que estava cobrindo o povo, ou seja, que estava impedindo o povo de ter este contato com Deus, com o divino. Então, o conteúdo do Novo Testamento, né? O Novo Testamento está formado por 27 livros que aparecem nas edições católicas, certo? Então, existem os 4 evangelhos, certo? Nós vamos estudar eles. Os 4 evangelhos, para quem não sabe, é Mateus, Marcos, Lucas, João. Nós vamos saber um pouquinho sobre cada um deles, cada formação do decorrer do ano. E o outro seria um ato dos apóstolos. O que quer dizer ato dos apóstolos? Atos é ação. O que os apóstolos estavam fazendo? Então, se você quiser conhecer o que eles estavam fazendo, a ação deles, os apóstolos de Jesus Cristo, só ler Atos dos Apóstolos, né? Que Atos dos Apóstolos, para quem não sabe, foi escrito por Lucas, o lado do Evangelho de Lucas. E nós vamos ver também 21 cartas dos apóstolos no Novo Testamento. Né? Tem 21 cartas dos apóstolos, ou seja, o que são as cartas chamadas epístolas? As cartas, vamos tomar aqui em mente primeiro, como eu disse para vocês, que para entender a Bíblia você tem que voltar no tempo. Então, você tem que tirar da sua mente de que a Bíblia não era desse jeito. Tinha 21 cartas dos apóstolos.
Os apóstolos, quando escreveram as cartas, eles não estavam pensando em uma organização de uma Bíblia bonitinha, vamos escrever aqui essas cartas, deixar aqui tudo separadinho, porque daqui a 300 anos vai surgir a Igreja Católica organizada, a Igreja de Cristo vai ficar organizada, vai ter toda uma estrutura, e aí vai servir como ponto de orientação para o povo. Não. Os apóstolos estavam escrevendo cartas. Cartas eram orientações para o povo. Uma carta que a gente fez um estudo sobre Filemon, né? A gente fez um estudo sobre esta carta de Paulo a Filemon, que era uma orientação para ele, para este homem que tinha se convertido, que ele não estava seguindo direitinho os ensinamentos de Jesus Cristo. Então a gente vai ver muito isso aí. Você primeiro tem que ver a leitura, fazer a leitura das cartas ou de qualquer passagem da Bíblia, não como se tivesse sido para você, para mim. Aquela carta que eu vou ler de São Paulo não foi escrita para mim. São Paulo nem pensou em escrever de certa forma, vou escrever aqui porque é uma carta que vai servir para todo mundo no futuro, na Igreja Católica, ou depois os protestantes, para poder eles lerem. Não. Todos os escritos, de modo geral, também, as cartas, a gente sabe que carta é selada, né? A carta ela tem um selo, né? Dependendo como é que era. Então, se ela tem aquele selozinho, quem sou eu para abrir a carta, ler a carta que foi para Filemon? Eu vou pegar a carta que foi escrita para Filemon e vou ler. Não é falta de educação, é falta de ética, você lê uma carta, leia. Hoje, de certa forma, nós lemos todas as cartas. Então, a gente tem que tirar primeiro de mente isso aí, né? Fazer essa limpeza, essa faxina, que a Bíblia está ali bonitinha ali, não foi pensado assim que foi escrito para você, não. Os escritores dela jamais imaginaram que existia você e que ia ser inventada a Bíblia, né? Que a Bíblia ia ser inventada. Então, foi escrito 21 cartas, 14 de Paulo, uma de Tiago. Quem é o Tiago? Apóstolo de Jesus mesmo, oficial. Paulo é considerado apóstolo, mas ele não caminhou com Jesus, né? Mas ele foi considerado apóstolo. Então tem a carta, uma de Tiago, de São Tiago, 2 de Pedro, 3 cartas de João, uma de Judas. O Judas aqui não é aquele Iscariotes, é o Judas Tadeu, não é o que traiu Jesus. Certo? Então cada carta vai transmitir mensagens. Por exemplo, as cartinhas de João vão falar, tem umas que vão falar muito do amor, né, da caridade. É uma carta específica, nós até tratamos sobre uma formação de interior sobre o amor, nós fizemos um estudo aprofundado do amor baseado na carta de João. Que se você tiver dúvidas sobre o amor, ali na carta de João, vai tratar muito bem sobre o que é amor, como é que eu amo de verdade. Será que eu estou vivendo amor na minha vida? Então até peço a conselho que não lembrar, que volte aquela formação sobre o amor de cura interior. E um último livro que foi colocado no finalzinho da Bíblia, que é o Apocalipse. Que a gente muitas vezes tem a visão do Apocalipse como se fosse o livro do terror. E até dizem que a gente não deve ler este livro se você não estiver preparado, porque é um livro cheio de mistérios e você vai ficar impressionado, você vai ficar louco. Eu lembro que um tempo, quando eu estava começando a ler esse livro, outras pessoas, eu fui, se eu não me engano, em 1997, eu era bebezinho, eu tinha quantos anos? Se eu não me engano, eu tinha 14, 15 anos. Fiquei um ano meditando no Apocalipse, só lendo ele, eu lia de novo, lia de novo, não entendia, não conseguia entender, ficava lendo, e pessoas mais adultas ficavam dizendo para mim, Clailton, cuidado, não sei o que, o Apocalipse é um livro que não é para qualquer uma pessoa ler, você está preparado, e etc. Então, besteira isso. Se você é humilde e tem abertura para o Espírito Santo, você não vai se impressionar, porque na verdade o Apocalipse quer dizer revelação. Nós vamos também entender direitinho depois sobre o Apocalipse, né? Que são revelações de Deus para o seu povo, do passado, presente e futuro, certo? Voltemos aqui então. Não é possível determinar com exatidão a data em que aparecem estes escritos no Novo Testamento. Então não podemos dizer assim, qual foi a data mesmo, o dia, o mês, a hora, o ano em que foram escritos esses livros aqui do Novo Testamento? Quando é que mesmo foi escrito? Então não se tem como dizer assim, é bem exato. Então aproximadamente entre os anos 50 e 100 depois de Cristo, que se tem a suspeita quando foram escritos. Então 50 anos depois de Cristo, mais ou menos a partir do ano 50, vamos supor, Cristo nasceu no ano 0, né? Então 50 anos depois da contagem do calendário que nós temos oficialmente hoje, né? Aí a gente já pode entrar na contagem do nosso calendário, né? Que foi organizado a partir de Cristo, né? Foi criado o ano 0. E aí
50 anos depois mesmo do nosso calendário normal, a gente pode ver que foi considerado, começou os escritos, né, dos evangelhos, dos Atos Apóstolos, cartas, então não tem como saber mais ou menos qual foi a data ou o ano que foi escrito isso aí. Primeiro foram as cartas de Paulo, certo? Algumas depois do Evangelho de Marcos, perdido e escrito novamente. Depois vieram os outros escritos. Então, diz-se que primeiro foram escritas as cartas de Paulo. Aí não foi os evangelhos não, né? Algumas cartas de Paulo foram escritas depois do Evangelho de Marcos. Nem todas, algumas depois escritas. O Evangelho de Marcos foram escritas algumas cartas de Paulo. Então, o Evangelho de Marcos, que tinha sido perdido, escrito novamente, né? A gente vai depois estudar essas coisinhas. E depois vieram os outros escritos. Então, vamos entender aqui a linguagem e a forma de como foi escrito o Novo Testamento. Que linguagem, qual a forma? Nós entendemos o Antigo Testamento. É importante isto porque entender a linguagem e a forma, a origem. Isso aqui é uma coisa muito importante para a interpretação, principalmente para hoje. Porque hoje há muita briga de mal interpretação da Bíblia. Eu vou dar um exemplo bem aqui, que eu falei em informações anteriores, sobre, por exemplo, uma passagenzinha que da nossa Bíblia Católica, a tradução fala do corpo de Cristo, que diz assim: isto é o corpo de Cristo, isto é meu corpo. Jesus Cristo disse: isto é meu corpo. Este verbo é vem da origem se eu não me engano, se é do grego ou do hebraico. Eu não sei como é em grego ou hebraico, mas vamos comparar bem aqui com o inglês. O em inglês quer dizer is, né? Is. Is quer dizer é. Como é que quer dizer símbolo em inglês? Se eu não me engano é symbolic. Símbolo. Então, na língua inglesa, o is quer dizer só uma única palavra. Não tem vários sentidos, né? Symbolic também quer dizer símbolo. Então, o que as traduções erradas fazem? Vamos supor, quem vai traduzir a Bíblia errada, vê lá o original: isto é meu corpo, isto is em inglês, Jesus dizendo isto is, meu corpo. Vamos supor que a linguagem de Jesus era o inglês, né? Para a gente entender, que eu não sei bem o hebraico e o grego, como é em grego e hebraico, mas para eu querer fazer chegar a vocês uma coisa na questão de interpretação. Isto is quer dizer é. Então, no original, se você for ver o original está escrito is e não symbolic. Quem quer com más intenções trazer uma interpretação errada, ao invés de traduzir do original, que é is, botar vai botar símbolo, como tem na Bíblia da Bíblia do Almeida, a versão Almeida protestante. Se você for ver a Bíblia protestante de Almeida, lá vai dizer assim: isto simboliza meu corpo. Como que o is do inglês quer dizer símbolo? Não quer dizer é. Então ele pegou e ele fez uma adulteração e botou símbolo, coisa que não tem nada a ver. No inglês, símbolo quer dizer simbólico. Então, para ele botar a tradução símbolo, ele teria que ter no inglês isto symbolic, né? Meu corpo, né? This is my body, né? Então teria que ter símbolo. É do mesmo jeito a linguagem hebraica e grego. Então, se você quiser saber se uma Sagrada Escritura está escrito de forma correta, não vá no original. Primeiro, pergunte se você tiver dúvida se essa passagem de Jesus quer dizer isto é meu corpo ou isto simboliza meu corpo. Pergunte ao seu pastor, pergunte ao protestante, pergunte para ele assim: protestante, ou amigo protestante, essa passagem bem aqui simboliza, a minha igreja diz que está dizendo que é o corpo de Cristo, na sua tem dizendo simboliza. Você traduziu da onde? Me mostra a tradução. Aí vamos supor, ele vai pegar lá o escrito original, tem dizendo isto is, em inglês, é meu corpo. Não vai ter simboliza. Então, meu povo, a gente tem que, sempre se a gente tiver dúvida de qualquer coisa na nossa Bíblia, se está certo ou errado, se outra pessoa me mostrar uma Bíblia para dizer que a nossa está errada, vai na tradução original, peça para ele mostrar a tradução original. E a nossa, só a Grã-Bretanha, se eu não me engano, a Biblioteca da Grã-Bretanha, o Museu Britânico
e o Museu do Vaticano que tem as cópias dos escritos antigos originais, só estão lá, na Grã-Bretanha, no Museu da Grã-Bretanha e no Vaticano, em nenhum outro lugar. Então esta Bíblia protestante, Almeida, procure perguntar ao dono dela, quem usa, de onde é que o autor tirou essa tradução. Ele pegou uma Bíblia católica, é o que mais parece, que tem dizendo e ele resolveu, em vez de botar ele, trocou e botou símbolo, para poder dizer que está errado. Aí a gente vai, eles mandam os protestantes, eu estou dizendo isso para vocês, porque não é para falar mal dos protestantes não, mas é para a gente entender a verdade da interpretação. Para a gente não ser enganado com passagens que são adulteradas. Então, peça para ele dizer assim, de onde é que ele tirou símbolo? Isto simboliza meu corpo? De onde foi que ele tirou símbolo? Me mostra. Certo? De onde foi esse símbolo? Ele pegou de uma Bíblia católica, já traduzida. Aí ele, então cadê esta Bíblia? Onde é que tem uma Bíblia católica dizendo símbolo que ele traduziu? Ah, se foi da original, dos pergaminhos, das cópias que está guardado com o Vaticano. Ele teve acesso lá ao Museu do Vaticano, ao Museu da Grã-Bretanha, para fazer a tradução? Pois então me mostra. Peço para ele mostrar qual foi, de onde que ele pegou o pergaminho das cópias, né, antigas. Certo? Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação à linguagem que foi escrita e à forma, certo? Porque é totalmente diferente. Então vamos lá. Igual que o Antigo Testamento, a revelação continua fazendo-se por meio dos homens, com as imperfeições e limitações humanas. Então, como sempre, de costume que a gente vê, a forma que é escrito o Novo Testamento também não é por inspiração divina. São os homens que escrevem por inspiração divina, do mesmo jeito do Antigo Testamento. Então, a ferramenta deixa as marcas na obra-prima do Pai. Achamos erros, crendices, etc. Então, claro, vai se ter, às vezes, passagens que você vai achar assim, meio estranho, algumas colocações. Vou dar um exemplo aqui lá do Antigo Testamento, que eu não lembro agora nenhuma do Novo, mas uma do Antigo Testamento, que muita gente entra em crise para poder dizer que a Bíblia é mentirosa, que a Bíblia não é a palavra de Deus, que ela se contradiz. Por exemplo, no início da criação, Deus criou Adão e Eva. Adão e Eva, se você for nas Escrituras, tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Só existia Adão e Eva, Caim e Abel. Caim matou Abel. Quando Caim matou Abel, Deus expulsou ele do meio lá de Adão e Eva, para outra terra. Quando Caim saiu e foi para outra terra, ele se juntou com outros povos. A Bíblia diz o seguinte: Caim diz assim para Deus: Senhor, mas o povo vão me matar porque eu cometi um crime. Se eu for para esses lugares, Deus diz: não, eu vou lhe marcar. Vou lhe pôr uma marca e aí ninguém vai lhe mexer com você. Como é que os outros povos vão matar ele? Se só existia Adão e Eva, nasceu Caim e Abel, como é que tinha outras pessoas mais na frente? Então, isso são às vezes dúvidas e coisas que parecem ser contraditórias, que muita gente vai entrar em questionamento com vocês. Então, eu peço que vocês tomem muito cuidado com isso, porque os escritos da Bíblia foi feito por homens, inspirados por Deus. E os homens às vezes se enganam no modo às vezes de escrever. Certo? Não que não deixe de ser a palavra de Deus, continua sendo a palavra de Deus, não. Você tem que conseguir interpretar. Nós já vimos isso no início das formações, que não souber, não lembrar, peguem o início das formações de como interpreta, certo? Então, por exemplo, existe a passagem da Bíblia no Novo Testamento falando da epilepsia. Alguns teólogos se assemelham isso como uma poção diabólica, porque naquela época não existia muito bem os tratamentos, usavam da tecnologia, né? Doenças e mortes causadas pelo pecado. Só que eu peço a vocês tomem muito cuidado com isso, porque realmente existe poção diabólica. Nem tudo era epilepsia. Senão, nessa passagem que Jesus diz assim para o demônio, quando Jesus apareceu para a legião, né, tem uma legião de demônio numa pessoa, e os próprios demônios pedem: mestre, perdão, bota bem aqui para carregar. Está descarregando aqui o céu. Mestre, os demônios, mestre não, perdão. A legião pede a Jesus para que mande ele pelo menos para a manada de porcos. E o que Jesus faz? Jesus manda eles irem para lá. Ou seja, se aí fosse um caso de epilepsia,
Como é que se explica essa passagem dos porcos indo se jogar no mar? Foi vamos dizer assim, uma telepatia, foi o poder da telepatia do epiléptico lá para os porcos, ele fazendo o controle dos porcos, igual aquela personagem do X-Men, aquela personagem que eu não estou lembrando o nome dela, lá, a mulher do Ciclope, que faz a mentalidade lá, né? Na mente, o poder da mente. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, até dentro da nossa própria igreja, né? Alguns teólogos que tentam dar uma explicação para que não dizer que não existe possessão. Então, todos foram escritos em língua grega. Então, só lembrando, os escritos do Novo Testamento foram escritos em grego, menos o Evangelho de Mateus, que foi escrito em aramaico. Então, só Mateus foi escrito em aramaico, o restante da Bíblia em grego. E aí veio São Jerônimo mais na frente, que refundiu depois para o latim todos os escritos da Bíblia, que tomou o nome de Vulgata. Ou seja, se você vai falar assim, a Vulgata é a Bíblia toda escrita em latim, porque o propósito do latim que era para ser uma linguagem única, para ser lida a nível, né, mundial, né, na igreja. Então, uma linguagem única. Seria a linguagem única do latim. Isto é feito para o vulgo povo, pois todos entendiam o latim. Ou seja, vulgo quer dizer povo, vulgata, porque todo mundo entendia o latim. Então, para que o povo entendesse, então vamos colocar em latim. Então, aqui você vai tirar a doce ilusão de que conta-se por aí, de que a igreja proibiu o povo de ler as escrituras, de não entender. Se o povo todo entendia o latim, então São Jerônimo teve uma ideia. Eu vou fazer a Bíblia na linguagem que todo mundo entende, por isso que chama Vulgata, né, do povo, para que o povo possa entender. Então, que hoje a gente possa fazer essa nossa limpeza, tirar essa contaminação de que a Igreja Católica, que se estuda muito nas histórias por aí, nas escolas, nas faculdades, de que a Igreja Católica não queria que o povo tivesse acesso aos escritos, porque estava em latim e ninguém entendia. Muito pelo contrário, é claro que foi passando o decorrer dos anos que a igreja foi se estruturando e aí o povo não entendia mais o latim, porque a igreja foi chegando a condições em que existia pessoas, como os franceses, que não entendiam o latim, e aí claro que ia ter pessoas que não sabiam falar latim. Mas na época de São Jerônimo, o povo aquela quantidade de povo ali que ia nas proximidades da época lá que era da organização da Igreja Católica, só entendia, todo mundo falava latim, era como o inglês hoje, por exemplo, na linguagem do computador de código, a linguagem que todos os programadores a nível mundial têm que entender é o inglês. O código é feito todo em inglês. Eu não posso estudar francês e ir lá ler o código, eu não vou entender. Então o código todo é feito em inglês, é uma linguagem universal, certo? Então do mesmo modo, então, que vamos tirar o cavalinho da chuva de que a Bíblia em latim era complicada, feita em latim, porque o povo não entende o latim. Muito pelo contrário, nós estamos aprendendo aqui que São Jerônimo resolveu refazer em latim exatamente para que o povo pudesse entender. Porque naquela época a gente sabe que era muito difícil aprender o grego, era uma linguagem complicada, era aramaico, então nem todos tinham esse acesso a estudos. Então, como o latim é uma linguagem mais fácil, popular, então São Jerônimo resolveu e aí ficou adaptado depois mais na frente a organização da Igreja Católica, sobretudo no latim, né? Certo? Então que a gente tira essa má imagem que nós criamos, né, no tempo do Lutero, né, que a gente sabe que Lutero depois começou a traduzir para o alemão, né, como que querem acusar a Igreja Católica que a Bíblia está em latim, o povo não entendia. Claro, naquela época dele já em 1500 anos, muito depois, né, 1500 anos muito depois que surge o Lutero, a Bíblia já estava toda em latim. É claro que toda a humanidade que já foi crescendo em volta da Igreja Católica já não entendia o latim, como você e eu hoje não entende o latim, certo? Então que a gente seja limpado e filtrado dessas nossas más interpretações que nos passam por aí, certo? Por isso que é importante a gente
entender a nossa igreja, entender como é que foi estruturado tudo, né, com essas formações. Então, queridos guerreiros de oração, que Deus abençoe a todos vocês, né, todos nós, que nós mantemos firmes, né, diante de nosso Jesus Cristo misericordioso, de São Miguel Arcanjo, né, nos abençoe, nos guarde, nos proteja. Então, que todos fiquem para até a próxima formação, né, que vai ser sobre a lição 2, que a gente vai ver o Evangelho e os Evangelhos, né. Então, até mais.